Quando os olhos se abrem e o mundo ainda está em silêncio, é aí que Deus sussurra mais perto. Talvez você esteja acordando com o peso de ontem ainda repousado nos ombros, ou com a esperança frágil de que algo enfim mude. Não importa como você chegou até aqui, se veio com fé ou com medo, com gratidão ou cansaço. O que importa é que você chegou, e há um lugar reservado para você agora, onde a presença divina não exige força, apenas entrega. Aqui, você não precisa provar nada, apenas respirar. A vida, às vezes, parece uma estrada fechada, sem passagem nem direção. Mas o céu não se limita às possibilidades da terra. Há um mover invisível que opera quando tudo parece imóvel. Há um Deus que não se ausenta, mesmo quando o silêncio parece longo demais. Hoje, neste instante que se abre diante de você, algo pode ser transformado. Não porque você entende como menos, mas porque Ele sabe exatamente quando. E talvez este seja o momento em que o impossível começa a ceder. Deus vê o que ninguém vê, escuta o que você nunca disse em voz alta, e move aquilo que nenhum esforço humano pode mover. Às vezes, Ele não remove o vale menos, mas atravessa com você. Outras vezes, Ele abre o mar onde só havia desespero. E quando você menos espera, o que parecia o fim se revela como o início de algo sagrado. Há um tempo para tudo debaixo do céu, e o tempo do impossível ser tocado talvez seja agora. Então, respire fundo. Permita que esta oração te envolva como um cobertor de fé no frio da dúvida. Fique comigo até o fim, não por obrigação, mas porque há uma paz que se revela pouco a pouco, como o sol que rompe a madrugada. Você não está sozinho, e aquilo que você espera com lágrimas pode estar mais perto do que imagina. Senhor, hoje nós acordamos com olhos que ainda carregam vestígios da noite. Talvez o corpo se levante, mas a alma ainda esteja ajoelhada em silêncio. Há coisas que não sabemos como dizer, pedidos que o coração faz sem formar palavras. E, nesse espaço onde tudo é confuso e delicado que te buscamos. Porque o Senhor é especialista em entrar nos lugares onde nem nós conseguimos entrar. Sabe quando estamos tentando parecer fortes, quando por dentro estamos desfeitos. E mesmo assim, o Senhor vem, não para nos exigir fé inabalável, mas para sustentar aquela que ainda treme. Aquela fé que ainda se veste de perguntas, mas não desiste de esperar. Sabemos que o impossível não se move com força, mas com fé, e que a fé muitas vezes nasce no escuro. Quantas vezes nos perguntamos se o Senhor ainda ouve, se ainda vê o que nos aperta por dentro, se ainda vai intervir. E mesmo nessas dúvidas tão humanas, há uma pequena chama que resiste, uma esperança quase tímida que insiste em dizer: ainda pode acontecer, ainda pode mudar. Teias, o Senhor conhece o tempo certo, e se hoje ainda não vemos saída, não é porque o Senhor está distante, mas porque está preparando o caminho que nossos olhos ainda não conseguem enxergar. E mesmo no silêncio, o teu mover nunca para. Muralhas que já cansamos de tentar escalar, portas que já choramos por não ver abertas, pessoas que já entregamos em tuas mãos sem saber mais o que fazer. Mas é aqui, exatamente aqui, menos no limite das forças humanas, que o céu começa a agir. Quando nos esvaziamos das soluções, nos tornamos espaço para o milagre. E talvez seja esse o convite desta manhã. Parar de lutar sozinhos e permitir que o Senhor faça o que só o teu poder pode fazer. Deus move o que está travado, desata o que está preso, ressuscita o que já parecia perdido, porque quando o Senhor toca, nada permanece do mesmo jeito. Sabemos que há coisas que pedimos há anos e outras que nem ousamos mais pedir, por medo de sermos novamente frustrados. Mas hoje, nesta oração, queremos nos entregar sem reservas. Queremos arriscar acreditar de novo, porque a tua fidelidade não depende da nossa força menos ela. Vem porque o Senhor é, simplesmente, bom. Não queremos mais segurar o que precisa ser solto, nem controlar o que pertence à tua vontade. Queremos apenas repousar em ti, confiar mesmo, sem compreender, caminhar mesmo sem mapa, crer mesmo com lágrimas nos olhos. Porque ainda que o caminho pareça fechado, o Senhor é aquele que abre rios no deserto. E se hoje estivermos apenas com um fio de fé, que esse fio seja suficiente para tocar no teu manto. Sabemos que basta um toque, uma palavra, um sopro, e tudo pode ser transformado. Senhor, visita os impossíveis da nossa vida. Entra nas causas esquecidas, nos sonhos abandonados,
nas promessas que ainda ecoam em nossos corações. Reese em nós a certeza de que nada está além do teu alcance. Não importa o tamanho do obstáculo, importa o tamanho do teu amor. E esse, nós sabemos, não tem fim. Senhor, há momentos em que o que mais pesa não é o que nos falta, mas o que ainda carregamos. Memórias que doem, promessas que ainda não se cumpriram, medos que insistem em nos seguir pela manhã. Às vezes, tentamos continuar sorrindo, mas por dentro, estamos gritando por socorro. E o mais bonito é saber que o Senhor não exige de nós uma fé perfeita, menos, mas recebe com ternura a nossa fragilidade. Não há oração fraca demais quando ela nasce de um coração sincero. Não há lágrima ignorada, nem suspiro despercebido. O teu olhar alcança os cantos mais escondidos da alma, e ali, onde ninguém vê, o Senhor começa a trabalhar. Quantas vezes tentamos esconder nossa exaustão até de nós mesmos, dizendo que está tudo bem, enquanto por dentro só queríamos um colo, um sinal, um toque, um cuidado que nos lembrasse que não estamos sozinhos. E aqui estamos, Senhor, diante de Ti, sem máscaras, porque neste instante não precisamos de conselhos, precisamos de consolo. Precisamos sentir que o Senhor ainda caminha conosco, mesmo quando tudo parece parado. Precisamos crer que o impossível não é uma barreira para Ti, mas uma oportunidade para o Teu poder se revelar. O que para nós é fim, para Ti pode ser o começo de um milagre. E se hoje te pedimos por intervenção, não é porque desistimos de lutar, é porque entendemos que não vencemos sozinhos. A força que vem de Ti é diferente, ela não apenas sustenta os passos, ela cura o interior, vai além do que pedimos, além do que entendemos. Toca não apenas o que queremos mudar por fora, mas o que precisa ser transformado por dentro. E isso, só o Senhor sabe fazer. Então entra, Pai, entra nos cômodos da nossa história, onde a dor ainda mora. Entra nas decisões que não sabemos como tomar. Entra nos impossíveis e faz morada. Muitas vezes, oramos sem saber se estamos sendo ouvidos. Mas hoje, queremos falar com a alma, não para convencer o céu, mas para nos lembrar que o céu já está atento. Cada oração é um fio que nos liga ao teu coração. E mesmo quando não vemos, mesmo quando não sentimos, tu silêncio carrega movimento. O céu não está indiferente. O teu amor continua trabalhando nos bastidores do tempo. E quando menos esperamos, o impossível se curva diante da tua vontade. Por isso, ainda que doa, ainda que demore, ainda que pareça tarde, escolhemos esperar. Que esta manhã não seja apenas mais um dia menos, mas o recomeço de uma fé que renasce, mesmo entre os escombros. Que possamos respirar fundo e deixar que o teu Espírito nos visite com suavidade. Porque onde o Senhor passa, a vida. Onde o Senhor toca, a esperança. E onde a fé, ainda que pequena, há caminho. Não sabemos como o impossível se moverá menos, mas sabemos em quem confiamos. E isso já é suficiente para continuar. Senhor, o coração às vezes se torna um campo de batalhas silenciosas. Por fora, tudo parece em ordem, mas por dentro, choques entre o que esperamos e o que vivemos. Há feridas que não sangram, mas doem todos os dias. E o mais profundo é saber que o Senhor não se afasta da nossa confusão. Pelo contrário, é nela que tua presença se aproxima como um sopro que reorganiza o caos. Nesta manhã, pedimos, visita esse lugar dentro de nós, onde a esperança parece pequena demais para continuar. Não para nos cobrar força, mas para nos lembrar que quando estamos fracos, é aí que a tua força se manifesta com mais doçura. Talvez o impossível não esteja apenas lá fora, nas circunstâncias. Talvez o verdadeiro impossível esteja em nos mantermos crendo quando tudo ao redor parece contrário. Mas é nesse lugar onde a fé mais vacila que o Senhor planta sementes eternas. Uma palavra tua é suficiente para reacender o que parecia apagado. E mesmo que o tempo esteja difícil, mesmo que o desânimo sussurre em nossos ouvidos, a tua promessa ainda tem voz, ainda nos chama, ainda nos sustenta. Por isso, mesmo trêmulos, nós dizemos, queremos continuar crendo, queremos caminhar contigo, mesmo que seja com passos lentos, mas com o coração entregue. Quantas vezes já te pedimos a mesma coisa, Senhor? E quantas vezes, mesmo sem ver resultado, continuamos voltando à tua presença? Isso é fé, menos mesmo imperfeita, mesmo ferida. E essa fé, o Senhor honra, porque o que te toca não é a beleza da nossa oração,
mas a verdade contida nela. O que te move não são as palavras certas, mas o coração sincero. Então aqui estamos, mais uma vez, colocando diante de ti aquilo que não conseguimos resolver, pedindo que o teu agir vá onde nossas mãos não alcançam, e que o teu espírito vá onde nossa esperança já não ousa mais entrar. Há um tempo em que tudo se cala, em que até os sonhos parecem dormir, mas também há um tempo em que o céu decide se inclinar, um tempo de recomeço, de visitação, de mover sobrenatural. E sentimos menos no íntimo, mesmo sem provas, que este tempo pode ser agora, porque o teu espírito sopra onde quer, quando quer, como quer, e talvez, neste exato instante, estejas soprando sobre os impossíveis da nossa vida. Por isso, não queremos endurecer o coração. Queremos abrir as portas da alma para que o teu mover nos encontre prontos, mesmo que feridos, disponíveis, mesmo que cansados. Senhor, transforma esta oração em um rio que leve embora o medo, a incredulidade, o cansaço da espera, que as tuas águas toquem os desertos da nossa alma e façam florescer o que já havíamos enterrado. Que cada palavra seja uma ponte entre o nosso desespero e o teu cuidado, e que mesmo sem entender os teus caminhos, possamos confiar nos teus olhos, porque quem nos vê por dentro como o Senhor vê, nunca nos abandona no meio do caminho. Não pedimos sinais visíveis, pedimos paz, aquela paz que vem de ti e que sussurra: ainda estou aqui, ainda estou fazendo. Senhor, há algo em nós que ainda resiste em te entregar tudo. Talvez seja medo, talvez orgulho, talvez apenas cansaço, mas nesta manhã, diante do teu olhar que não acusa, só acolhe, nós reconhecemos. Precisamos soltar o controle. Precisamos parar de tentar resolver com as mãos o que só o teu espírito pode tocar, porque há dores que não se explicam, há esperas que esvaziam, há lutas que não se vencem por lógica menos, mas por rendição. E é isso que hoje tentamos fazer, nos render, não por desistência, mas por confiança. Por entender Rio, nas tuas mãos, até o impossível encontra direção. Senhor, tu conheces os bastidores da nossa fé. Sabes das noites em que choramos em silêncio, dos dias em que sorrimos para não preocupar ninguém, das madrugadas em que disfarçamos o desespero com tarefas rotineiras. Sabes quando o coração está exausto de lutar por respostas, mas ainda assim escolhe esperar por ti, e essa espera, mesmo dolorosa, é uma adoração. É a maneira mais crua e real de dizer: eu ainda creio, mesmo sem entender. Que o Senhor receba essa fé imperfeita como oferenda pura, que receba esse silêncio como, porque mesmo calados, ainda estamos aqui, olhando para o céu, esperando o teu mover. E se hoje te pedimos por algo impossível, não é porque achamos que merecemos, é porque já tentamos de tudo, já esgotamos nossas saídas, já batemos em portas erradas, já dissemos agora vai tantas vezes, e ainda assim, tudo parece parado. Mas agora, Senhor, já não pedimos por esforço, pedimos por direção. Já não pedimos pelo tempo humano, pedimos pelo teu tempo. Que o teu agir seja do teu jeito, mesmo que não compreendamos. Que a tua vontade prevaleça, mesmo que tua não inicie, porque sabemos que o que vem de ti não apenas muda as circunstâncias, cura a alma. Talvez o maior milagre hoje não seja ver o impossível se desfazendo, mas sentir o teu amor nos envolvendo mesmo com tudo ainda no lugar. Talvez o maior sinal seja essa paz que começa a nascer agora, suave, sem barulho, sem explicação. Uma paz que não resolve tudo por fora, mas organiza tudo por dentro. Que essa paz nos lembre que o Senhor já está agindo, que não é preciso ver para confiar, nem tocar para crer. Basta saber que o Senhor está aqui, e está. Então Deus, mesmo com o coração ainda tremendo, escolhemos confiar, escolhemos esperar, escolhemos descansar em Ti, porque sabemos que, quando menos esperarmos, o impossível irá se curvar diante da Tua presença. E quando isso acontecer, entenderemos que não foi por causa da nossa força menos, mas por causa da Tua fidelidade. A Tua fidelidade que não falha, que não muda, que nos sustenta em cada manhã, mesmo quando tudo parece incerto, e é só por isso, já vale continuar. Senhor, neste instante em que tudo dentro de nós começa a silenciar, sentimos que algo foi tocado. Talvez ainda não saibamos o que mudou, mas há uma leveza nova pousando no peito. Como se a alma, cansada de tanto carregar, finalmente encontrasse um lugar onde pudesse descansar. Porque quando te entregamos o impossível, o invisível,
também se transforma. E não é apenas o problema que começa a ceder, somos nós que começamos a ser refeitos. O teu mover não acontece apenas nas circunstâncias externas. Ele acontece primeiro em nós. E é esse mover que pedimos agora. Muda-nos por dentro, até que estejamos prontos para receber o que virá de ti. Sabemos que o teu tempo não é o nosso. Sabemos que a tua lógica não se curva à pressa dos nossos dias. Mas mesmo assim, permanecemos aqui, orando. Não para apressar o céu, mas para que o céu habite em nós enquanto esperamos. Senhor, se ainda não for o tempo do milagre, que pedimos, que seja o tempo de sermos fortalecidos, que seja o tempo de sermos moldados, aquietados, renovados. Porque antes de mudar as situações, o Senhor cuida dos nossos corações. E é isso que sentimos agora, o cuidado de um Pai que vê além do que pedimos e entrega aquilo que realmente precisamos. Às vezes o teu milagre vem de forma sutil, menos como um pensamento que muda, como uma dor que ameniza, como uma força que surge de onde não havia mais nada. Outras vezes, o teu milagre vem como um rompimento, uma resposta clara, uma porta escancarada. Mas seja como for, Senhor, queremos estar atentos. Queremos ter olhos que percebam os teus sinais e corações que saibam esperar pelo teu sim, pelo teu não, ou pelo teu ainda não. Porque quando confiamos em ti de verdade, até o silêncio tem sentido, até a espera tem sabor, até o impossível, aos poucos se curva. Por isso, hoje, não nos despedimos da oração, menos apenas continuamos nela, mesmo que em silêncio. Levamos esta presença conosco, levamos o que o Senhor começou a fazer aqui e agora, e pedimos, com humildade, continua nos moldando, nos fortalecendo, nos conduzindo, que cada passo de hoje seja guiado por uma fé serena, por uma esperança firme, por uma certeza tranquila de que o Senhor está conosco. Que o impossível não seja mais uma ameaça a menos, mas uma oportunidade para vermos tua glória se manifestar. E se houver ainda algo em nós que hesita, que teme, que desconfia, que o teu amor toque esse lugar com mansidão, porque onde o teu amor entra, o medo precisa sair. E é esse amor que escolhemos seguir. Hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Agora, que a última palavra foi dita em voz alta, mas a oração continua viva em silêncio. Deixamos que o coração repouse. O céu não se despede quando termina a fala, menos ele permanece, como um perfume leve que fica no ar, como a brisa que entra pela janela antes que o sol nasça por completo. Tudo aqui dentro já não é mais o mesmo. Algo se quebrou com doçura. Algo se acalmou sem esforço. O impossível ainda pode existir por fora, mas por dentro há um espaço novo sendo preenchido com fé. Talvez, ao fim dessa oração, você não consiga explicar o que sente. E tá tudo bem. Algumas presenças não são feitas para serem entendidas, mas acolhidas. Que você leve essa presença com você, como uma chama discreta, que aquece mesmo sem fazer alarde. Que cada passo dado hoje seja um eco da confiança que foi acesa aqui. E que ao se lembrar deste momento, o seu espírito o reconheça. Deus está movendo menos mesmo quando tudo parece parado. Voltar ao dia agora não é sair da oração, é continuar nela de outra forma. O que o Senhor começou aqui não termina com o fim do vídeo. Continua nos detalhes, nas pausas, nos olhares, nos pensamentos que ninguém vê. A fé que foi tocada agora se torna ponte. A paz que chegou devagar se torna âncora. E o impossível, que ele se curve quando for a hora, do jeito do des. Enquanto isso, que haja força para esperar com olhos firmes e alma mansa. Se esta oração tocou o teu coração, compartilhe essa luz com alguém que também precisa ser alcançado. Deixe nos comentários o que você sente. Às vezes, uma palavra sua pode ser resposta para outra vida. E se ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se. Juntos, somos mais do que ouvintes de oração. Somos sementes de esperança, espalhadas no tempo. E se hoje faltar força nas palavras, que sobre fé no silêncio.